Muito boa noite a todos e na pessoa dos seus primários saúdo todos os presentes. Dou-vos as boas-vindas para esta que é um momento de partilha, de reflexão e de tomarmos consciência daquele dom que existe na nossa igreja local, que é a declaração de santidade de Dom Frei Bartolomeu dos Mártires, para nos apresentar este personagem da história da nossa igreja local e da história da Igreja Universal. Nada melhor do que pedir ao professor Zé Paulo Leite Abreu que nos apresente. Apresentar o professor Zé Paulo aqui é um bocadinho como apresentar o Papa em Roma. Mas pronto, a gente faz o que tem que fazer, porque é da praxe, e vou apenas sublinhar alguns aspectos daquilo que é o seu currículo. Portanto, ele licenciou-se em Direito Canónico em 85, ninguém diria que quando o Zé Paulo que é Direito Canónico, um homem assim tão bem disposto. Depois, em 97, fez o doutoramento em História Eclesiástica, na Gregoriana, e desde aí, quer na Arquidiocese, quer fora da Arquidiocese, tem-se dedicado a imensas atividades. Uma delas é o cargo de professor da Universidade Católica, da Faculdade de Teologia da Universidade Católica, embora tenha dado aulas noutras faculdades, neste momento é professor associado, é membro da direção da Faculdade de Teologia, é membro do Centro de Estudos de História Religiosa da Universidade Católica, é membro do Conselho Científico da Faculdade de Teologia da Universidade Católica, é diretor do Museu de Pio XII, é diretor do Centro Cultural Sénior, é membro do Conselho Cultural da Universidade do Minho, é diretor do Museu Tesouro da Sé, é presidente do Instituto de História e Arte Cristã da Arquidiocese de Braga, é presidente do Conselho de Curadores da Fundação Braga Augusta, ainda é vigário-geral e moderador da Cúria, é presidente da Confraria Nossa Senhora do Sameiro, é juiz do Tribunal Eclesiástico da Arquidiocese de Braga e deão do Cabido da Sé Primacial. Como deão não tem muito que fazer, porque os capitulares normalmente portam-se bem. Depois deste currículo todo, e se repararmos naquilo que é a sua publicação, as suas publicações, peço desculpa, desde artigos em revistas científicas, livros que coordena, livros que organiza, o último volume dos Fastos, temos diante de nós uma pessoa que de certeza que não dorme. Ou se dorme, dorme pouco, porque ao que ele produz, o tempo é como o tempo, não é? O tempo não estica. E porque o tempo não estica, e nós viemos aqui não para me ouvir, mas para ouvir o professor Zé Paulo, com uma palavra de agradecimento, digo-lhe que estamos todos disponíveis para o escutar. Muito boa noite a todos. É com imensa alegria que estou aqui, por todos os motivos, pela vossa presença, também por quem aqui nos congrega, este Dom Frei Bartolomeu dos Mártires, uma figura absolutamente insigne da Igreja Universal, mas que por dita nossa é sobretudo a nossa Igreja local. Que Ele esteja connosco nesta noite, neste préstimo que lhe queremos fazer, neste dar a conhecer a sua vida, dar a conhecer a sua grandeza, na tentativa de, oxalá, por esforço nosso, tentarmos depois a aproximação a Ele com o afeto, com o entendimento e com a vida. Dão por descontadas as palavras do Dr. Luís Miguel Figueiredo. Claro que a estima o fez hiperbolizar aqui muitas coisas e, portanto, por essa mesma estima, lhe perdoo os exageros da locutória. Muito obrigado pela apresentação. Saúde, Sr. Dom Jorge Ortiga, Sr. Dom Nuno, todos vocês, muito bem-vindos. Não vou alongar-me muito, o tema sabem que fui buscá-lo ao lema do arcebispo. Há quem diga arder é de lucere, há quem diga arder é de lucere, escolham, são livres. Bartolomeu dos Mártires. E, portanto, passo ao texto para sem mais delongas e até porque no fim, se alguém quiser, poderíamos abrir um pequeno espaço de debate. O texto nasceu com 30 e tal páginas, cortei-o para metade, portanto, tranquilos. Depois, na publicação, eventualmente, se lá chegarmos, sairá completo. Espera que com os talhos que fiz não atraiçou a sequência normal das coisas. E vamos a isto, com vossa licença. São novas velas que aqui vamos colocar, uma por uma a luzir, como se em cada dia de uma novena as estivéssemos a acender. E não escondemos a hipótese deste texto se poder adaptar a essa piedade. Afinal, os grandes santos merecem muito. Sintonizamos com o lema do arcebispo Dom Frei Bartolomeu dos Mártires, arder e iluminar. Um lema que revela o homem resoluto a empreender, com o seu facho de dominicano, os novos caminhos que se abriam à sua missão apostólica, ser chama e ser luz, como Cristo dissera de João Batista.
Na segunda parte da divisa, tomada do preceito paulino, não vos conformeis com este mundo, Bartolomeu revela o inconformismo com a situação social e eclesial em que se vê envolvido e a cuja correção vai consagrar com toda a alma a própria existência. Às velas que iremos acender, damos os seguintes nomes: Deus. Sem ele, nada na vida de Bartolomeu se percebe. Ciência, aquela que ele sempre buscou e cultivou e a que espalhou pelo ensino, pela palavra e pela escrita. Bispo, missão que lhe seria confiada, a contragosto, mas que assumiu e instou os congêneres a assumir na radicalidade das exigências. Roma, a desanuviar de vícios, sejam eles alimentados pelo Papa ou pelos cardeais. Povo, de quem quer ser verdadeiro pastor, a quem instrui, a quem visita, a quem catequiza, a quem socorre, também a quem corrige. Pobreza, os pobres são constante preocupação e herdam tudo quanto ele possui e consegue arrecadar. Doença, nem as pestes o afugentam, antes lhe desafiam a caridade e a generosidade. Clero, sem a reforma deste, a reforma da Igreja fica comprometida, e sem bons pastores na Igreja, grandes perigos correm os rebanhos. Seminário, importa garantir a boa formação intelectual, moral, humana, espiritual, pastoral dos servidores do reino, futuros responsáveis das comunidades cristãs que integram a arquidiocese. Vamos então às nossas velas, uma por cada vez. Deus. Segundo nos relata Frei Rolo, desde muito cedo Bartolomeu sentiu o chamamento de Deus a uma vida mais perfeita. Nomeadamente quando, na ida para a escola, acompanhava o seu avô já cego para a missa na igreja de Nossa Senhora dos Mártires, atravessando o atual Chiado. Não sabemos à altura quantos anos tinha esse menino, que havia nascido a 3 de maio de 1514, com o nome familiar de Bartolomeu Fernandes. Sabemos sim que aos 14 anos, em 1528, portanto, resolveu deslocar-se ao convento de São Domingos em Benfica, no dia de São Martinho, a pedir ingresso naquela casa. Depressa se viu confrontado com a oposição e as dúvidas do respectivo prior, espantado com a vontade daquele adolescente em seguir a vida de austeridade própria da ordem dominicana. Deveria então preparar-se para a abstinência perpétua, jejuns prolongados, vigílias frequentes, grande pobreza no vestir, limitações no dormir, tudo propostas capazes de quebrar as naturezas mais robustas, quanto mais a de um adolescente de 14 anos. Perante esta desafiadora proposta respondeu o padre: trabalhos busco e aborreço mimos, por fugir de mimos que me sobejam, e provar trabalhos que desejo e sei que para a salvação me são necessários, busco a vida religiosa. Não temo esses, nem me assustam outros maiores, que não há corpo fraco onde o coração é forte. Acabou de professar no ano seguinte, com 15 anos de idade, a 20 de novembro, mantendo o nome de batismo e acrescentando Duval em memória do seu avô, que depois mudaria para dos Mártires, por devoção à padroeira da sua paróquia de origem. Uma vez no convento, recebeu sólida formação religiosa e doutrinal. Viria a ser mestre de filosofia e teologia nas escolas dominicanas de São Domingos de Benfica, Batalha e Évora, contribuindo para a reforma dos estudos teológicos em Portugal. Até que a rainha Dona Catarina o chamou para Braga, decorria o ano da graça de 1558. E como vivia ele em Braga, levantava-se às 3 horas da manhã, cruzava-se comigo. Até ao romper do dia, estudava a Sagrada Escritura e os Santos Padres. De manhã recitava o ofício divino e celebrava a missa, assistido por um dos seus capelães. Só depois de tudo isso se entregava a dar audiências e ao despacho. Soadas as Ave-Marias, ao fim da tarde, recolhia-se em oração até 1 hora antes da meia-noite, à altura em que ia repousar. Como por todos é sabido, o arcebispo pediu a renúncia ao seu munus episcopal em 1581, tendo sido acolhida a sua pretensão no ano seguinte.
Ei-lo então de novo no convento, agora em Viana do Castelo, casa que ele mesmo fundara. A 22 de janeiro de 1566 foi a bênção da primeira pedra da igreja de Santa Cruz. A 5 de agosto de 1571, a celebração da primeira missa cantada pelo Frei João de Leiria. E como vi-lo aqui em Viana do Castelo, quem quiser saber, escreve Frei Luís de Sousa, a vida que o arcebispo fazia depois que se achou entre os seus frades em Viana, ponha de parte o título de arcebispo e debuxa à sua vontade um religioso observantíssimo. Assim acudia ao coro e a todas as horas canónicas, assim andava apontado nas inclinações e nas pausas e pontos ao rezar os salmos. E tão solícito era em se conformar com todos nos jejuns, silêncio, recolhimento, trato de suas pessoas e em todas as mais cerimónias da ordem, como se então acabara de sair de casa de noviços, com a opinião do mais reformado dela. Não sofria que na mesa lhe pusessem cousa alguma em particular, e se acaso lhe a punham, e notando que não corria a mesma por toda a comunidade, logo a apartava de si e o mesmo fazia a qualquer mimo que o prelado lhe mandara. Simplicidade, humildade, como se fosse ninguém. Eis a suprema grandeza de quem soube manter edificantemente pequeno e despojado servo, um servo de Deus, sempre com Deus, todo de Deus. Segunda vela, ciência. Frei Bartolomeu dos Mártires sempre se preocupou em crescer no conhecimento sobre as coisas do mundo e, sobretudo, sobre o mistério de Deus. Também se empenhou em levar aos outros esse conhecimento que ia adquirindo. Estuda primeiro no convento de São Domingos, em Lisboa. Após 3 anos de aprendizagem, em 1532, já defende conclusões de filosofia num capítulo provincial intermédio em Guimarães. E 10 anos depois, assume a cátedra de Teologia no Mosteiro da Batalha, ensinando aí durante 14 anos consecutivos. Em 1545, o rei Dom João III passou um alvará declarando as aulas de Dom Frei Bartolomeu dadas na Batalha válidas para o grau de licenciatura em Teologia, como se tivessem sido dadas numa universidade pública. O seu prestígio de grande saber acrescentou-se cada vez mais, a ponto de o capítulo da província de São Domingos de Portugal o propor para o grau de mestre em Teologia ao capítulo geral que a ordem ia reunir em 1551 na cidade de Salamanca. E aí lhe foi conferido efetivamente o grau de mestre. Ainda haveria de lecionar em Évora como professor de Dom António Prior do Crato, desde 1552 à primavera de 1555, magistério continuado em São Domingos de Lisboa até ao outono de 1557. Fazendo um balanço de todo esse período da docência, Monsenhor José de Castro dirá que Dom Frei Bartolomeu dos Mártires era sem dúvida o teólogo mais douto e o pregador mais famoso de Portugal. Mas ele não se tornou apenas famoso em Portugal. Viria a ser também no mundo inteiro, brilhando, ainda que isso não pretendendo, no palco do Concílio de Trento. Para se fazer uma ideia do extraordinário prestígio teológico de Dom Frei Bartolomeu dos Mártires na Assembleia Tridentina, constituída por uns 250 bispos e por mais de 100 teólogos, diz-se que, além de ser incumbido de distribuir pelos teólogos os sermões quaresmais, foi eleito para fazer parte de 6 comissões, onde se abordaram assuntos atinentes ao índice, à residência dos clérigos, à reforma da Igreja. Quantas vezes falou na terceira abertura do Concílio o arcebispo de Braga? Falou 44 vezes. Especifiquemos sobre o direito divino da residência, falou dia 8 de abril e 6 de junho de 1562, e de tal modo que o arcebispo de Zara, em carta ao cardeal Cornaro, discorreu longamente e sempre com grandíssima força e piedade, como douto e religioso prelado que é.
Da autoria do arcebispo, para além das obras mais conhecidas a que de seguida faremos referência, existem mais 13 impressas e 14 manuscritas. As mais conhecidas são o Compêndio da Doutrina Espiritual, impresso em Lisboa em 1582 e traduzido para várias línguas, o Estímulo dos Pastores, impresso pela primeira vez em Roma em 1564, pelo cuidado do cardeal arcebispo de Milão São Carlos Borromeu, e o Catecismo da Doutrina Cristã, impresso pela primeira vez em Lisboa, em 1562, e depois em Braga, em 1564. Um homem douto. Terceira vela, bispo. Temos mesmo que acender esta vela a partir de uma história que nos é narrada por Frei Luís de Sousa. Os personagens são o arcebispo e a sua comitiva, em contexto de visita pastoral, e um pequenino pastor. Eis o sucedido. Passavam um dia de um lugar para o outro. Salteou-os uma chuva fria e importuna que os não largou na maior parte da jornada, e corria um vento agudo e desabrigado que os congelava. Tinha-se adiantado o arcebispo, segundo o seu costume, que era caminhar só para se ocupar com mais liberdade em suas contemplações. Ia fazendo matéria de tudo quanto via, no campo e na serra, para louvar a Deus. Oferece-se-lhe à vista, não longe do caminho, posto sobre um penedo alto e descoberto ao vento e à chuva, um menino pobre e mal reparado de roupa, que vigiava umas ovelhinhas que ao longe andavam pastando. Notou o arcebispo a estância, o tempo, a idade, o vestido, a paciência do pobrezinho, e viu juntamente que ao pé do penedo se abria uma lapa que podia ser bastante abrigo para o tempo. Movido pela piedade, parou, chamou-o e disse-lhe que se descesse abaixo para a lapa e fugisse da chuva, pois não tinha roupa bastante para a esperar. Isso não, respondeu o pastorinho, que em deixando de estar alerta e com o olho aberto vem o lobo e leva-me a ovelha, ou vem a raposa e mata-me o cordeiro. E que vai nisso, disse o arcebispo. Ai, a mim vai muito, tornou ele, que tenho o pai em casa, que pelejará comigo, e tão bom dia, se não forem mais quebrados. Eu vigio o gado, que ele vigia a mim, mais vale sofrer a chuva. Não quis o arcebispo dar mais passo, esperou que chegassem os da sua companhia, contou-lhes o que se passava com o menino e acrescentou: e este esfarrapadinho inocente ensina a Frei Bartolomeu a ser arcebispo. Este me avisa que não deixe de acudir e visitar minhas ovelhas, por mais tempestades que fulmine o céu. Que se este, com tão pouco remédio para as passar, todavia não foge delas, respeitando o mandado do Pai mais do que o seu descanso, que razão poderei eu dar, se por medo de adoecer ou padecer um pouco de frio, desamparar as ovelhas, cujo cuidado e vigia Cristo fiou de mim quando me fez pastor delas. Sobre os bispos são importantes as petições escritas em 1562 e levadas ao Concílio de Trento. É importante o estímulo dos pastores, é a obra-prima do dominicano, e são importantes muitos dos capítulos do 4º Concílio Provincial Bracarense, celebrado em Braga em 1566. Só uma capacidade de grande síntese me poderá salvar, dada a vastidão da informação, reportar, mas vou tentar, começando pelas petições ao Concílio de Trento. Soam assim: para bispos escolham-se pessoas de reconhecida virtude e ciência, com mais de 30 anos, e que nenhum tenha 2 catedrais. Como sabem, uma das coisas que se pretendia combater era a acumulação de benefícios, que normalmente na contraface significava a ausência, absentismo pastoral. A preocupação era ir buscar os réditos dos benefícios todos, ó, Abreu dá cá o meu, @.pt, mas nem lá punham os pés. Encontre-se uma forma eficaz e execuível de punir os bispos não residentes e de se declararem quais são os impedimentos legítimos que eximem da obrigação de residir. Os bispos sejam obrigados a fazer eles próprios as visitas pastorais, a ministrarem a confirmação. Fulmine-se a máxima pena aos bispos que promovem às ordens ou aos benefícios com cura de almas
os indivíduos não dotados das qualidades indispensáveis. Obriguem-se os bispos a reunir trienalmente concílios provinciais ou sinodais. Quanto ao estímulo de pastores, como se sabe, está dividido em duas partes. Na primeira aparecem reunidos para a edificação do leitor pensamentos dos santos Gregório, Bernardo, Agostinho e outros. Na segunda parte abordam-se os deveres dos prelados. Por entre esses deveres, o de se preocupar mais com o espiritual que com o material, o de ser santo, honesto e modesto, o de cuidar bem do povo de Deus, o de saber escolher os titulares dos benefícios, o de ser douto e trabalhador, o de ter ânimo inquebrantável e ao mesmo tempo bondade, mansidão e afabilidade, o de ser compassivo e generoso, o de rezar e contemplar, o de instar ao cumprimento das normas, o de ser humilde, o de anunciar a palavra de Deus pelo ensino e pela pregação, o de ser forte e confiante, o de ser prudente e circunspecto, o da parcimónia no que diz respeito a honras, aos haveres, à alimentação e ao vestuário. Relativamente aos assuntos abordados no 4º Concílio Provincial, ocorrido no ano de 1556, lhes um simples elenco, na convicção de que todos conseguiremos intuir cada um dos temas como foi tratado. Assim, nesse concílio falou-se e legislou-se sobre a idade mínima a requerer para o episcopado, além das qualidades que o candidato deverá reunir, sobre a austeridade dos móveis do bispo, leitos, cadeiras, tapeçarias, louças, sobre a sobriedade e simplicidade da mesa episcopal, já percebem porque é que como peixe todos os dias à noite, sobre como na casa do bispo devem comportar-se os empregados, os criados, o pessoal doméstico, também como se devem comportar os fámulos acompanhantes, quando ele vai em visita pastoral, sobre a obrigação da residência dos bispos, sobre como utilizar e administrar os bens do bispado, sobre as visitas pastorais a merecerem anualmente 3 meses de empenho para que toda a arquidiocese possa ser percorrida e o povo de Deus devidamente cuidado. Não poderemos passar à vela seguinte, ainda que seja hora, sem levarmos connosco aquelas palavras corajosas, incisivas, cortantes que se fizeram ouvir no Concílio de Trento, naquele dia 16 de maio de 1563. Esclareceu o Arcebispo Santo que o amor carnal, a ascendência nobre, o favor da adulação que afaga os ouvidos dos príncipes e a ambição são as 4 causas da ordenação de prelados indignos e cegos, e que a maioria procura na dignidade eclesiástica honrarias, não deveres, prazeres, não canseiras, leite e lã, e não o cuidar das ovelhas. Bispos simples, humildes, cultos, santos, verdadeiros pastores, apostólicos e rodeados de boa gente, eis os pretendidos por quem de todos é modelo. Dom Frei Bartolomeu dos Mártires. Depois da graxa que dei ao arcebispo, agora já estou mais à vontade. Vamos à 4ª vela. Roma. O Papa e os cardeais, se eu estiver a ser cansativo, avisem, por favor, e eu saltito aqui qualquer coisa para não derreter a paciência, está bem? Furem o teto com a mão, eu percebo. O Papa e os cardeais não fogem à veia reformadora do prelado bracarense. Defende o dominicano que só os mais idóneos deverão ser escolhidos para, juntamente com o Papa, governarem a Igreja. Mas não sem antes serem submetidos a uma reforma no que respeita ao aparato, à pompa, ao séquito, à aparência exterior. Mais ainda, os cardeais não devem andar mascarados quando saem de suas casas, nem devem dedicar-se à caça. Aqui não diz, mas acrescento qualquer que seja a presa. No Concílio de Trento, levanta-se uma questão. Se havia motivo... Eu esqueço-me que isto está a ser gravado. Se havia motivo para que, no tocante à reforma, se focassem também os cardeais. Sobre isso se foram pronunciando os arcebispos com precedência ao nosso, um após outro, nemine discrepante, isto é, e reverendíssimos cardeais não haviam mister reformados, não tinham necessidade de ser reformados. Quando tocou dizer ao arcebispo, disse assim o nosso:
aproveitando-se das mesmas palavras e termo dos que tinham votado, mas com a liberdade e o espírito de varão apostólico. Illustrissima ed reverendissimi cardinali, indigent illustrissima ed reverendissima reformazione. A linguagem é: os ilustríssimos e reverendíssimos cardeais, há um mister, uma ilustríssima e reverendíssima reforma. E logo visando com muita segurança por onde estavam os cardeais legados e fazendo uma muito cortês inclinação, disse em voz grave e sonora: Vossas Senhorias ilustríssimas são as fontes de onde todos os prelados bebemos e, portanto, convém que esta água esteja muito limpa e pura. Papas santos, cardeais santos, legados papais santos, que menos não pede o pobre dominicano. Ousado a dizer chega, onde não soprassem no Vaticano os ventos do Renascimento, que me vou poupar de descrever. Antes de passarmos à vela seguinte, só mais uma informação, colhido num pequeno livrinho intitulado Novena do Venerável Dom Frei Bartolomeu dos Mártires. Sucedeu-lhe uma vez em Roma, ao Frei Bartolomeu dos Mártires, ele foi para lá 8 meses antes do concílio, entretanto vai a Roma e foi várias vezes comensal do Papa Pio IV. Sucedeu-lhe uma vez em Roma ser convidado à mesa de sua santidade. Como visse que a baixela era de prata, observou engenhosamente ao Papa que havia em Portugal um género de baixela muito superior à da prata, era uma porcelana, que vinha da Índia e da China. O que tem de quebradiço recompensa com a barateza. Compreendeu o Papa a lição que lhe dava o arcebispo de Braga e pediu-lhe então que lhe mandasse vir essa louça de Portugal. Daí a pouco tempo chegava à corte pontifícia uma boa remessa de porcelana, que sua santidade muito apreciou e felizmente começou a usar. Povo, quinta vela. Ainda estão aí? Posso... Eis a preocupação suprema do arcebispo. Sempre que pensa nos bispos, nos párocos, nos sacerdotes, nos beneficiários, nos seminários, o povo lá está à espreita, qual destinatário último e privilegiado de todos os esforços, acima de tudo o rebanho, a cuidar, a alimentar, a defender, a amar e a salvar. É então a pensar no rebanho, tantas vezes acossado pela ignorância religiosa, que manda publicar e pôr a uso, a partir de 3 de novembro de 1564, o catecismo ou doutrina cristã e práticas espirituais. Os padres ficam assim com um instrumento para a pregação e para a doutrinação. Os fiéis ficam com um instrumento para o seu próprio crescimento espiritual e doutrinal. Mas é também a pensar no rebanho que o arcebispo se ocupou com as visitas pastorais, algumas realizadas por meio de legados, mas muitas delas levadas a cabo por ele próprio. Raul Rolo, dominicano e estudioso da vida do prelado santo, comentará a este propósito: fez sempre pessoalmente a visita pastoral da arquidiocese 3 em 3 anos ou de 4 em 4, quando já estava mais acabado, não havendo nem frios, nem chuvas, nem intempéries, nem calores estivais que lhe barrassem o caminho, até das mais escarpadas penedias transmontanas, nem muito menos as objeções dos seus colaboradores, assustados com os riscos do frio e da neve, e até com o facto de São Geraldo ter morrido lá para as bandas do Barroso, ao pretender enfrentar o seu rigoroso inverno. Pelos vistos, desde então nunca o arcebispo de Braga lá tinha voltado, pois foi precisamente no coração de inverno de 1560 que o Frei Bartolomeu saiu para a visitação para os lados do Barroso, e em 4 de fevereiro os padres jesuítas atestam que o arcebispo anda muito ocupado nas coisas do arcebispado. Em julho seguinte afirmam de novo que ele anda visitando. Monsenhor José de Castro virá acrescentar que o arcebispo quis conquistar o Barroso com o Barroso, mandando para Braga alguns rapazes, acolhendo-os no paço, vestindo-os e pondo-os a estudar. A alguns chegou a ordená-los. Aqui em Barroso, ter-se-á dado um episódio caricato que o Monsenhor José de Castro assim retrata. Ao chegar às abas da montanha, logo o arcebispo reconheceu o estado selvagem daquelas almas. Diamantes preciosos, almas cheias de fé, mas forradas da maior ignorância. O povo transbordante de alegria corre, baila e canta motivos sacros e disparatados. Seja louvada a Santíssima Trindade, irmã de Nossa Senhora.
A solicitude do prelado para com o povo durar-lhe-ia por toda a vida. Não admira quando em Viana do Castelo, recolhido ao convento de Santa Cruz, depois de ter sido aceita a sua renúncia à cadeira dos senhores de Braga, se tenha mantido portas abertas para o mundo nos intervalos que concedia a sua clausura. É tão delicioso este testemunho de Dom Rodrigo da Cunha. Os 4 anos primeiros depois de se recolher a Viana, pregava sempre aos domingos e dias santos pelas freguesias do termo e, por não ser penoso aos trabalhadores, se recolhia a comer ao convento. Era para ver o santo prelado ocupando-se por estes lugares em ensinar o sinal da cruz e o Padre Nosso aos meninos, tomando-lhes ele próprio a mão e formando-lhe com ela as cruzes, ajudando-nos a formar e pronunciar as palavras sagradas. Eles lhe tinham já tão cobrado a afeição que ao caminho o vinham receber e repetir a doutrina passada. Levava-lhes sempre o santo algum mimo ou coisa de devoção para mais os espertar e irem por diante. Sexta vela, pobreza. Pobre e amigo dos pobres, eis o grande retrato do arcebispo em todas as fases da sua vida. Na profissão religiosa, em Braga, enquanto arcebispo, em Viana do Castelo, ao terminar os seus dias sobre a terra. Viveu pobre nas casas religiosas onde esteve como professo. Pelos depoimentos que nos chegaram, sabemos que não usava nada de linho, que as túnicas eram de tamanho e duravam muito tempo. Alimentava-se particularmente de pão, água e legumes. A cama que haveria de trazer para Braga era feita de 3 tábuas mal lavradas, atravessadas sobre 2 banquinhos do mesmo tipo, por cima uma enxerga de palha e por cima dela um colchão de pano grosso. Possuía na mesa de cabeceira uma pequena escudela com água que deitava nos olhos para não adormecer durante o estudo ou oração. Na cabeceira uma tábua de pinho arrimada à parede com um papel pregado em que havia só 2 letras, SB, surge bestia, levanta-te animal. Quando era prior do convento de Benfica, é Frei Luís de Sousa quem nos conta, era extremamente liberal com os pobres que acudiam à portaria. Chegou a dar aos pobres o jantar previsto para a comunidade, não sei como é que lhe perdoaram isto, peixe guisado, dizendo que em tempos de necessidade aos religiosos que professavam a pobreza bastavam ervas e fruta. Instado a aceitar o arquiepiscopado de Braga, promete ao capítulo da sua ordem, reunida a 8 de agosto de 1558, que não mudará de estilo de vida ao vir para Braga. E, de facto, não mudou. À mesa, a primeira coisa que fazia era apartar logo a metade para os pobres, fazendo conta, quando se assentava à mesa, que tinha a Cristo por convidado. Não havia escudeiros, nem pajens, nem homens de capa e espada. Oficiais de câmara e mesa a uso nas casas de grandes, como ele era, que são os camareiros, mordomos, estribeiro, trinchante, eram para o arcebispo matéria de riso. Todo o aparato da sua estrebaria era uma mula, só de uma pessoa. E esta tão pouco estado que de ordinário, por não comer a cevada ociosa, andava ocupada com as outras de serviço, acarretando o que era necessário para a provisão da casa. Lá, por ser a mula do arcebispo, não tinha privilégios, trabalhava como as outras mulas. Há pormenores que são deliciosos. Era costume de Braga enviarem-se à rainha as primeiras lampreias que se pescavam. No primeiro ano calculou o arcebispo o valor das lampreias e a importância que se devia gastar com o portador e distribuiu tudo aos pobres, dizendo: a rainha de Portugal tem bastantes rendas e poder para mandar comprar lampreias quando as quiser. E tem bastante virtude e caridade para não achar sabornas que lhe haviam de mandar de Braga à custa dos necessitados. E a partir dali nunca mais a rainha teve lampreias. E uma feita, Frei João de Leiria encomendou um hábito ao alfaiate. Veio este a tomar as medidas, o arcebispo segredou-lhe: por agora não, faça desse tecido 3 vestidos para as senhoras pobres que moram, e deu-lhes as direções. De outra, Frei João, não lhe vendo a capa, pensou que lhe a tivessem roubado, mas o arcebispo acudiu, levaram-na daqui alguns anjos que se achavam nus para se vestirem. O Frei João compreendeu. O amor do arcebispo pelos pobres espelha-se também nas cartas que de Trento envia ao seu vigário-geral, Frei João de Leiria, dominicano, homem da sua inteira confiança.
Na carta de 22 de setembro de 1561, recomenda-lhe encarecidamente: cubra lá a vossa reverência este inverno muito bem os nus, e não desça dos 200.000 reais, nem dos das órfãos. E menos de 2 meses depois, em 3 de novembro desse mesmo ano, volta a insistir com o vigário-geral: se vossa reverência, quando esta ler, não tiver gastado pelo menos os 200.000 reais e cobrir pobres nestes frios que vão, hei de me de queixar muito dele e chamar-lhe mais apertado que uma certa pessoa que calo. Não quis dizer o nome. Um forreta qualquer. Mande vossa reverência boas novas disto, e quantas órfãos são casadas, porque, como digo, não quero que poupe nada dos 200.000 reais das órfãos. O dinheiro é para distribuir, é para dar aos pobres, não é para ficar em caixa. E na carta ao mesmo governador do arcebispado, datada de quarta-feira de cinzas de 1562, afirmava: bem suspeito que vossa reverência se enfastiará de tanto lhe referir a diligência dos pobres, mas nisto me há de perdoar. É meu ofício, eu sou o despenseiro da fazenda dos pobres. Não a herdei, não a ganhei, queria a repartir como manda seu senhor. E porque não convém encobrir nada à vossa reverência, saiba que todas as novas que vêm de Braga são boas, tirando acerca dos pobres, que me escrevem que vai a cousa muito apertada para eles e também para os casos. E nessa mesma carta, depois de ter procedido à distribuição das verbas para os colégios de São Paulo e do convento de São Domingos de Viana, não deixou de estabelecer esta exceção: havendo fome, cessem todas as obras e dê-me tudo em pão, para que não pereçam os pobres. Um dia, constou ao arcebispo que os cônegos lhe queriam erguer uma estátua. Comentou: os cônegos são os melhores do mundo. Não foi. O que ele disse foi: vocês são piores que o diabo. Ele queria que Jesus transformasse pedras em pão. E vocês querem transformar o pão dos pobres em pedras. Costumava dizer que em sua casa só ele era o estranho e os pobres eram os verdadeiros e naturais senhores dela. Não se alterou também o estilo do dominicano quando, vida a caminhar para o fim, se recolheu no convento de Santa Cruz, por ele fundado em Viana do Castelo. Por razões de brevidade, colhamos apenas um depoimento do estudioso Monsenhor José de Castro. Dom Frei Bartolomeu dos Mártires, escreve ele, era tudo para os pobres, dava o que tinha e o que não tinha. Por não ter um dia mais que dar, deu o seu próprio leito a uma viúva para casar a filha, passando a dormir numa tábua. E foi assim, contou Catarina de Jesus, viúva de Gaspar Rodrigues, natural de Viana do Castelo, quando interrogada para o processo de canonização. Foi com a beneficiada ao arcebispo a pedir socorro. Informado pela testemunha da verdade, combinou-se que ao toque das Ave-Marias fosse para debaixo da janela e à hora, ele próprio, o arcebispo, lhe deitou o leito e um lençol com 10 escudos. Ela, a testemunha, viu com os seus olhos o leito, o enxergão, 2 lençóis, uma fronha, um travesseiro e um cobertor. O arcebispo ficou sem conforto no sono, até os irmãos de profissão se aperceberem disso. Sabemos que esta vela da pobreza já está a arder há muito tempo, mas precisamos ainda de cera para colhermos os dados impressionantes que nos chegam de um estudo de Aurélio de Oliveira, colocado sob o título Braga e o Arcebispado no tempo de Dom Frei Bartolomeu dos Mártires, 1559 a 1582. Retornamos ao período bracarense, portanto. O ano de 1574 foi de grande carestia de géneros, de esterilidade de todos os frutos. Os pobres venderam tudo que tinham para dar de comer aos filhos. Depois, nada mais havendo para comprar, desampararam as suas casas, começaram a peregrinar, a lazerar, morrendo muitos pelas estradas. Quando entrou o ano 1575, era já tão crescida a fome que se vendia um alqueiro de milho por um cruzado, de quem o achava por este preço ainda dava graças a Deus. Os pobres do interior acorriam aos centros urbanos e agora entram aqui as notícias de Braga. Os celeiros do arcebispo a custo minoravam a fome em Braga, dando esmolas a mais de 3.000 esfomeados por dia. Segundo afirma Frei Luís de Sousa, ordinariamente se distribuíam só à porta do arcebispo mais de 40 alqueires de pão cozido. Mas houve que tomar para a cidade e seu termo outras medidas de emergência que se prolongaram até as colheitas de 1575. O prelado mandou buscar cereal às partes do reino onde o havia e de onde era possível extraí-lo e ainda do estrangeiro. Para tanto, suspendeu várias obras e outras ações em curso,
mandou logo muito dinheiro a diferentes partes do reino a empregarem trigo e centeio e milho, fazendo acudir à cidade mais de 1.500 alqueires de cereal. Sétima vela. Bom dia, ainda estamos. Mais um bocadinho, pode ser? Doença. Tentemos maior brevidade nesta vela, centrando as nossas atenções no período particularmente crítico do episcopado Dom Frei Bartolomeu dos Mártires, no que à doença diz respeito. Todos sabemos que a maior dificuldade surgiu em Braga no ano de 1570 ao propagar-se a peste. Como apareceu essa epidemia, de onde veio, como tentou saná-la o arcebispo Santo, de que recursos humanos e físicos deitam mão, mantenhamos-nos na companhia de Aurélio de Oliveira e colhamos esta síntese informativa. A linha costeira foi a primeira a ser atingida pela peste. Desposende só bem de bom o padre Delfim e as pessoas que o acompanharam, de onde já se morria de peste em maio de 1568, obrigando à tomada de precauções imediatas em Braga, a peste passaria a Viana do Lima, onde fazia grandes estragos. Mais mitigados em Braga, onde entrou em princípios de fevereiro de 1570, levando logo de imediato a fugas precipitadas da cidade, pelo pânico que aqui desencadeou. Regressava o arcebispo da Viana empestada, quando pelo caminho lhe chegou recado da cidade de rebates e mal declarado nela, e medo tão crescido que os moradores a despejavam a quem mais podia. Subitamente saíram as duas partes de moradores, como que fugiam da morte certa, e os que ficaram tudo foi gente pobre e alguns muito poucos do governo. Renovaram-se as medidas de proteção e vigilância, tendo ordenado o arcebispo a construção de uma casa grande e capaz fora da cidade, onde chamam a defesa nova, coutada e defesa fora das portas da cidade, além da ponte de Guimarães, para recolher e curar os feridos, com médico, cirurgião e barbeiro, contínuos e assistentes, e com ministros e servidores para o governo e sustentação de todos. Levaram-se logo todos os feridos com o seu fato à casa que dissemos, que chamaram da saúde, e o foi para muitos. Apartaram-se a outro lugar os impedidos. Desta peste ficou triste memória numa das pedras do cruzeiro desta ponte de Guimarães, estamos a falar do Parque São João da Ponte. Sendo o arcebispo de Braga, Dom Frei Bartolomeu dos Mártires, houve peste nesta cidade, e o ano de 1570 e os empestados foram trazidos a esta devesa. Para apaziguar o mal de que Deus nos livre, se fariam grandes preces e procissões na cidade com promessas a São Sebastião que por muitos anos se cumpriram. O arcebispo havia pedido aos jesuítas para não tratarem diretamente dos empestados. Pretendia ter, em caso de necessidade, uma reserva segura, enquanto ele pessoalmente visitava, socorria, consolava e animava a todos. Fora vivamente desaconselhado a fazê-lo. O rei Sebastião e o cardeal Infante queriam que ele se afastasse, mas ele não desertou. E as razões da permanência eram estas: se o mal era declarado, escreve Frei Luís de Sousa, se tão forte e impetuoso que os pais fugiam dos filhos e os filhos dos pais, pelo mesmo caso, cumpria acudir ele, que tinha a obrigação de socorrer a todos e não desamparar nenhum. Se sua pessoa era de importância, como diziam, com necessitados o havia de mostrar. E isto havia de ser assistido com eles no trabalho e no perigo. Que não era bom capitão quem se punha em salvo quando os soldados pelejam, nem bom pastor quem lhe sofria o coração ver de outeiro o perigo das ovelhas. Que gira a expressão. Ver de outeiro. Não é bom pastor quem vê de outeiro, lá de longe, o perigo das ovelhas lá embaixo. Que gira, poética expressão. O arcebispo fez-se, naquele período difícil, enfermeiro de seus súbditos, encerrando-se com eles e governando-os com amor. Oitava vela, minha gente, está quase. Posso ir mais um bocadinho? Vamos lá, está quase. No capítulo 18º do segundo livro da vida de Dom Frei Bartolomeu dos Mártires, escrita por Frei Luís de Cascas e completada por Frei Luís de Sousa, felizmente editada pela Câmara de Viana do Castelo há pouco tempo, felicito tão digna iniciativa. Chegam-nos notícias sobre como era o clero da arquidiocese.
Não tem nada a ver com o que é hoje, como já vão ver. A avaliar pelas primeiras visitas pastorais que o arcebispo realizar, a ele mesmo quem nos diz ter encontrado falta de doutrina, tanto nos doutrinados como nos doutrinantes. Muitos sacerdotes idiotas e pouco idóneos, alguns viciosos e ainda assim maus de contentar. Alcançou que ainda acharem cestos para as igrejas era aventura. Pelo sítio asperríssimo, alguns não queriam ir porque os sítios eram muito ásperos, e nervoso. Algumas paróquias ficam em sítios muito nervosos, tem que se fazer muita estrada para lá chegar muita curva. Aos padres conciliares pede que comecem a limpar o ouro da igreja, a saber, o sacerdócio, escurecido com costumes depravados e delícias e pompas e com muitos vícios. Nas mãos dos mesmos padres conciliares deixa este profundo lamento. Ai, e muitas vezes ai, gravíssimos padres, que vejo e sei que se dão hoje igrejas paroquiais como quem dá hortas ou quintas. E daí vem que não temos quem ensine, quem confesse, nem quem pregue frutuosamente. Por isso ninguém estuda, ninguém trabalha por saber, e geralmente se tem por erro gastar tempo, vida e fazenda nas universidades, quando basta servir ociosamente ao bispo, ou a seu parente, sem mais cansar nem saber, para gozar rendas de grandes benefícios, quando vale mais a ignorância com poucas onças de favor, que a ciência e boas letras com grandes pesos de merecimento. Bem ao contrário de hoje, no tempo de Dom Frei Bartolomeu dos Mártires, há clero em excesso. Um sacerdote por cada 100 pessoas. Mas muitos desses clérigos, convicção do arcebispo, procuram os privilégios próprios da classe sacerdotal, os emolumentos dos benefícios eclesiásticos e não um ideal de perfeição cristã ou a evangelização do povo de Deus. Remédios para tudo isto? Importa, diz o arcebispo, cito, não ordenar senão homens devidamente preparados e de elevação moral comprovada por rigoroso inquérito e exame. Importa que os candidatos às paróquias sejam previamente avaliados por examinadores sinodais que lhes comprovem pureza de vida e competência. Sejam escolhidos apenas os melhores. Importa conseguir um clero idóneo, verdadeiramente apostólico. Mas a maior das soluções para os males do clero haveria de consubstanciar-se numa estrutura nova, o seminário, acolitado depois por várias escolas, já que nem para todos Braga significa proximidade. E vamos então à nona vela, já vos ouço a respirar fundo, muito bem. A última, o seminário. No campo da formação, ao seminário chegaremos daqui a pouco, os passos dados pelo arcebispo assim se podem resumir. Para a formação das pessoas, começou por estabelecer no passo lições de casos de consciência ministradas por religiosos da Ordem de São Domingos. Em 29 de agosto de 1560, assina com o futuro São Francisco de Borja o contrato de entrega do Colégio de São Paulo à Companhia de Jesus. A partir desse momento, a frequência do colégio subiu em flecha. Em 1570, além de umas centenas de meninos de aprender a ler e a escrever, contava já com 600 colegiais, os quais 9 anos depois passavam de 1000, distribuídos por 4 cursos de Humanidades, mais um curso de Filosofia e 2 de Teologia Moral. A bula de instituição do que podemos chamar o primeiro seminário de Viana está datada de 11 de setembro de 1561. O motivo determinante da fundação do Convento de São Domingos foi a lição de teologia que um frade havia de ir ler todos os dias à Igreja de Santa Maria. Outras instituições ainda criadas pelo arcebispo para a instrução, a escola no Mosteiro Beneditino de Pombeiro, as escolas de Chaves, Moncorvo e Freixo de Espada à Cinta. E agora sim, o seminário. Ao contrário de tantas vezes se afirmou, não é certamente o seminário de Braga, enquanto edifício físico, especificamente para o efeito construído, o primeiro ou dos primeiros da cristandade. Não é nem sequer o primeiro de Portugal. Seja como for, Dom Frei Bartolomeu dos Mártires foi em Trento o artífice da ideia de se criar uma instituição para a formação do clero.
Ainda no concílio se discutiu o assunto e já ele escrevia a Frei João de Leiria, a 9 de março de 1563, todos os que desejam ver a Igreja reformada concordam nisto. Não há outro remédio senão criar os clérigos como antigamente se criavam, a saber, em colégios e encerramentos e exercícios de doutrina e disciplina eclesiástica e devoção. E acrescentava, não serve de nada querer encerrar sacerdotes já manchados e enxovalhados. E por isso a minha atenção é recolher mancebos já latinos de idade 16 ou 18 anos por diante, para que mais cedo possam aproveitar as almas e destes, escolhendo-os de melhor índole e esperança. E estes, como hão de ser pobres e humildes, poderão dormir nessas salas em leitos conforme a nossa antiga Constituição. E os que tiverem pais que os puderem manter ajudarão para que possamos manter maior número e hão de ter reitor e porteiro. Vossa Senhoria Reverendíssima, comece logo a encher essas salas de leitos e, se lhe parecer, comece logo e tome da nata dos que ouvem casos ou artes e dos de Barroso, os tais que eu disse que ele recolhia no seu passo. Há alguns que lhe parecer de mais esperanças, não é gravidez, é esperanças, não é? E encerre-os. E, entretanto, lhe dê por mestre o irmão Nuno, para que os exorte e faça práticas espirituais, encomendando-lhe da minha parte muito, porque, na verdade, ele tem talento para isso e não o trouxe de Lisboa para outra coisa. O primeiro grupo de jovens ter-se-á reunido no ano de 1564, enquanto se ia pensando na construção do seminário. Tarefa difícil, por razões que demorariam a explicar. Normalmente resumem-se na sistemática oposição do cabido, longe da estaleca que tem o cabido de agora, sempre preocupado com as muitas despesas da edificação e da manutenção. Até que no 4º Concílio Provincial Bracarense se fala em licença no caso de Braga para acolher 100 colegiais. Uma pedra na frontaria do Seminário de São Pedro de Braga tem gravada a data de 1572, mas o seminário com os meninos do Barroso, acolhidos no próprio Paço Arcebispal, de onde iam frequentar ao Colégio de São Paulo, começara ainda antes de o arcebispo partir para Trento. O edifício construído a sul das muralhas da cidade ficava, como sabem, no Campo da Vinha, tinha a invocação de São Pedro e contava com 3 pavilhões, um de 63 metros, outro de 40 e outro de 40. Ainda em 1740 escreveu o Fano Cônego Constantino Souto Maior, é sem controvérsia o melhor seminário que tem Portugal. Ainda hoje é assim. Conclusão. Dirão vocês. Graças a Deus, é como ir da missa. Ir em paz, graças a Deus. Depois de muita e muita labuta, resolveu o arcebispo pedir a renúncia ao cargo e a partir de 1582 recolheu-se ao convento de Santa Cruz, por ele fundado na cidade de Viana do Castelo. Continuou os seus trabalhos de pregação e formação catequética, foi para os seus irmãos de profissão um evangelho vivo, sem mácula, edificante. Chegou ao fim da sua vida terrena rodeado da maior fama de santidade. Essa santidade que agora a Igreja publica e solenemente reconhece. Damos graças a Deus. Quando o novo arcebispo de Braga, Dom Frei Agostinho de Jesus, soube que o dominicano estava gravemente doente, foi para Viana servir-lhe de enfermeiro, dizendo: servir pela última vez um santo é honra que não se pode conceder a ninguém. Dom Frei Bartolomeu dos Mártires morreu no dia 16 de julho de 1590, com 76 anos de idade, 62 de dominicano, 32 de arcebispo, 8 de renúncia feita para entrar no claustro de Viana. Foi um grande bispo e um bispo santo. Recorde-se aqui a veneração da rainha Dona Catarina, que o escolhe para arcebispo e com ele se aconselha, a veneração do cardeal Dom Henrique, que o ouve e lhe aceita a colaboração, o infante Dom Luís, que lhe entrega, primeiro que a ninguém, a educação moral e teológica do seu filho Dom António, mais tarde prior do Crato, o conceito de Frei Luís de Granada, que o mete no rol dos Ambrósios, dos Crisóstomos e dos Gregórios, o juízo de 3 embaixadores nossos em Roma e em Trento, Dom Lourenço Pires de Távora, Dom Fernando Martins de Mascarenhas e Dom Álvaro de Castro, que fazem dele um bispo da primitiva Igreja, os louvores e os aplausos dos bispos, arcebispos, cardeais e papas, Pio IV, Pio V, Gregório XIII, que todos o aclamam e enaltecem como um grande bispo, reformador de velhos bispos, consoante mostrou nos debates célebres das congregações conciliares. Tão grande bispo que Pio IV encarregou de modelar a alma episcopal do sobrinho, o
cardeal São Carlos Borromeu, tão grande bispo que Manuel de Gouveia e Figueiredo, familiar de Santo Ofício, secretário do embaixador em Roma, Dom Luís de Sousa, e natural de Viana do Castelo, depois no processo de canonização que em Roma achou uma geral veneração por ele, a ponto de o Papa Inocêncio XI ter na mesa da cabeceira o livro da sua vida, não se recolhendo sem ler primeiro um capítulo. Tão grande bispo que Dom João V, quando o seu irmão Dom José de Bragança foi sagrado arcebispo de Braga, deu-lhe de presente e modelo a vida do venerável Dom Frei Bartolomeu. Tão grande bispo, acrescentamos nós para concluir, que nem no segundo concílio do Vaticano foi esquecido. Todos os padres conciliares receberam, preciosa oferta, o livro O Estímulo dos Pastores, porque ele tinha e tem que continuar a iluminar e a luzir. Obrigado. Agradecemos ao professor Zé Paulo esta brilhante e ao mesmo tempo profunda comunicação e podemos reagir, podemos intervir, dialogando, fazendo perguntas ao conferencista. A metodologia será simples, quem quiser falar, levanta-se, chegará junto de si um microfone e tomará a palavra. Padre Pablo. Boa noite, Sr. Cônego, e obrigado por esta bonita lição. Queria fazer uma pergunta de uma dimensão da vida do Frei Bartolomeu que, regra geral, não é muito focada, não é? É sabido que, durante o episcopado do Frei Bartolomeu, a Inquisição pouco atuou no norte de Portugal. E alguns dizem que pouco atuou porque não era preciso, visto que o arcebispo agia como um verdadeiro inquisidor. De facto, transparece pouco nas biografias, ou pelo menos na geografia tradicional, que, por exemplo, a atitude do arcebispo, quando em visita pastoral encontrava casos de adultério, era terrível. As penas pecuniárias, a ofensa ou a penitência pública que impunha, sobretudo as mulheres, em prejuízo dos homens também adúlteros, é de facto chocante. Mas este é um aspecto que é pouco referido, mesmo que seja, enfim, no contexto da época. Pode-nos dizer uma palavra sobre este assunto? Sim, Pablo, obrigado. Claro que estão aqui 9, mas vocês podem imaginar que isto dava para estender a louça, só que eu sou muito obediente e o Sr. Bispo, tu não te chateias o povo, tu fala pouco. E eu, pronto, vou tentar ser sintético. Foram publicadas há pouquinho, e mérito seja ao nosso Dr. Franklin. O Dr. Franklin Neiva Soares tem publicado várias coisas ultimamente sobre o Dom Frei Bartolomeu dos Mártires, e uma das coisas que publicou, e que publicamos no IAC, Instituto de História e Arte Cristãs, foram as visitas pastorais pessoais do Dom Frei Bartolomeu dos Mártires. E são 95 visitas pessoais pastorais que o arcebispo fez, feitas por ele. Como sabem, neste momento, no Museu Pio XII, temos lá exposto o altar portátil que ele levava, porque muitas vezes para onde ele ia não tinha condições para celebrar, para se alojar. Ele vivia na maior frugalidade e queixavam-se disso os seus acompanhantes. Mas ele corria, como se disse, a diocese toda, a princípio 3 em 3 anos, depois de 4 em 4 anos. Como é que se procedia nas visitas? Ele chegava, rezava, visitava o cemitério, naturalmente tentava perceber primeiro do senhor abade como é que estava a vida, e depois montava-se a mesa. Havia um conjunto de pessoas encarregadas de inquirir quais eram os costumes lá na povoação. Esta inquirição apanhava quem quer que fosse, às vezes o próprio abade, como deveis imaginar, mas depois apanhava todas as outras pessoas. O arcebispo, quando se tratava de penalizar, de facto tinham a mão pesadita, quer em penas pecuniárias, quer sobretudo em penitências que impunha àqueles que apanhavam em infração. Se alguém se mostrava arrependido, ele gozava da maior benignidade, mas enquanto não acertava o passo, usava do maior cilício, apertava-lhe a goela até ver se o fiel vinha ao bom caminho. Isto é verdade. Não se fala muito disto, enfim,
A vigilância era total sobre a diocese. Isso a gente percebe que não escapava nada nas visitas pastorais. A catadura era feita a primor, com todo o pormenor. A análise era feita a rigor a toda a paróquia, a todas as pessoas da paróquia. E, portanto, tudo era passado a pente fino. E quem não se comportava duverosamente, pois tinha havido um bocado complicada. Pior ainda se fosse aqui dentro da circunscrição de Braga, por uma razão muito simples. É que aqui dentro da circunscrição de Braga, por azar dos impenitentes, o arcebispo, além de senhor espiritual, também era senhor temporal. E aí a cacetada podia ser bem maior, não é? Fazia isto porque a bondade, obviamente, não lhe tirava o radicalismo da opção de vida que ele gostava que os outros assumissem. É verdade que nem sempre toda a gente estava para afinar por esse diapasão assim tão radical, como deveis imaginar. E, portanto, bem, o Sr. Dr. Franklin, às vezes, eu não sei se ele me está a ouvir, o Sr. Dr. Franklin de vez em quando sublinha que, enfim, às vezes o Frei Bartolomeu falhava em algumas coisitas, não é? E uma das coisas que falhava era às vezes nessa excessiva severidade, que por outro lado era altamente terapêutica, de facto ele conseguia. Há outra coisa que se queixavam, é que às vezes, sobretudo em períodos mais difíceis, ele era capaz de não pagar a quem trabalhava para ele, agasalhava o dinheiro para dar aos pobres. Mas claro que aqueles que não... Ele chegou a ter processos em Lisboa porque havia ordenados em atraso. Mas isto não se pode dizer, esta é a parte, Pablo, esta é a parte de trás da cortina. Que não, é? Agora, que ele era disciplinador, é evidente que sim, por zelo apostólico, obviamente, e porque queria que todos se salvassem, e portanto, não é, tudo que fosse desregramentos de conduta, heresias, desvios doutrinais, maus costumes, palavras torpes, isso, quando a gente começa a ver os relatórios de visita, é óbvio que não passa nada, aquilo vai tudo a pente fino, normal, pelo zelo apostólico dele. Não sei se respondi, mas... era uma malha apertadita, assim. Como sabem, esta malha apertada ainda por cima, estamos a falar de 1260 paróquias, não é? À volta disso. Que apanhava Braga, Viana do Castelo, Vila Real e Bragança Miranda. Portanto, aqui o norte estava tudo sob controle. Não fugia nada. Dr. Carlos Vaz. Espere pelo micro, por favor, para todos podermos ouvir bem. Com todo o poder e vigilância do Dom Frei Bartolomeu, ele não conseguiu entrar no mosteiro de Fiães. Por 2 vezes, pelo menos, quis visitar e não conseguiu. Em contrapartida, fundou 2 novas paróquias em Melgaço, Cobalhão e Couso, o que mostra também o ardor apostólico dele. Mudou o nome a algumas paróquias, que era Santiago da Cruz, não era isso, Santa Maria dos Anjos. Portanto, também essa perspectiva pela positiva. E há poucos dias o Dr. Franklin publicou um texto, emendar em parte o Cônego Hermenegildo, que dava a entender que na música ele não tinha dado assim muitas indicações, e o Dr. Franklin mostrou... Sim, muitas mesmo. Quer na música, quer no rito bracarense. Amanhã vai sair, penso eu, no Diário de Domingo, uma nota também sobre o rito bracarense. E eu agradeço estas perguntas porque ajudam a completar, não é? E sobretudo ajudam a fazer perceber que eu não abordei de facto as coisas todas, é evidente que não tinha tempo, e algumas coisas já cambam um bocadinho para uma zona geográfica mais circunscrita ou mais para o pormenor. Em Fiães, de facto, o abade foi de piorio, não é? Sempre que ele se apresentava para fazer a visita, ele fugia, deixava a porta fechada e ele ficava cravado à porta e não conseguia entrar, ponto e basta, não é? E o abade acabava por saber a notícia que ele já foi embora e ele voltava a aparecer no convento e pronto. E esse, por acaso, foi uma noz muito dura, que ele não conseguiu partir-lhe a casca. Não é? O de Fiães foi danado. Fiães tem um mosteiro muito bonito em Malgaço, se não conhecem, vale uma visita. Mas foi das zonas onde ele não conseguiu partir a casca da noz. Não, o abade nunca o deixou lá entrar, nunca. Sempre que sabia que ele tinha notícia que ele que se aproximava, o abade fugia, deixava a porta fechada, trancada, e pronto, o que é que ele ia fazer? Só se montasse acampamento lá na porta até ele aparecer. Optava por ir andando e não conseguiu lá entrar, de facto. Ainda temos espaço para mais uma pergunta.
Se não, se me permitissem, diria uma coisita muito simples, penso que se o Sr. Bispo ainda poderá falar, não sei, tenho certeza, mas que é o seguinte, eu acho que esta figura do arcebispo merece o nosso empenho na divulgação do culto, da vida, da afeição por ele, não é? E, portanto, gostaria que esta noite e este esforço de termos vindo aqui agora seja multiplicado no sentido de espalharmos a devoção. Temos lançado a ideia de em cada arciprestado haver pelo menos uma escultura relicária ou um bolto relicário. Deste texto poderá vir a surgir uma novena, foi feito um bocadinho com essa ideia de se poder fazer uma novena, não é? Para se ir espalhando o culto. Não sei o que é que vocês ficaram a sentir depois do que ouviram, mas é capaz deste homem merecer, para a edificação nossa e de muitos, que sejamos micros, que sejamos amplificadores e que ajudemos a divulgar o culto dele, não é? A fazer a novena, os temas serão estes que estão aqui, não é? Podemos pedir pelo amor a Deus a crescer em nós, podemos pedir para que todos conheçam melhor a ciência, podemos pedir pelos bispos, pelo Papa, pelos pobres, pelos doentes, não é? E, portanto, certamente que temos todos pretexto para nos mantermos em clima de oração e sob a proteção, o patrocínio e a inspiração do Dom Frei Bartolomeu dos Mártires. Se esse objetivo for atingido, dou por bem emprego o esforço da preparação deste texto e deste encontro. Muito obrigado, Sr. Professor. Sim, sim. Micro. Micro. Doutor, está a colar o micro com o Sr. Carlos. É a nossa festa, segunda-feira de Páscoa, é São Sebastião. O juiz era António Camilo, era muito amigo, foi nomeado por ele, e deu umas propriedades, e a paróquia também se uniu. E eu só vou ler a última frase, que é assinada por ele, isto é preciosíssimo, esta escritura. Diz ele assim, só o fim, não é? Sim, mas fala. Antes de outra coisa se faça declaração, em forma das herdades, para que os doadores fazem doação da fábrica para esta ermida, isto é, com as suas confrontações e tudo mais que é necessário para que a todo o tempo se possa saber quais são as propriedades porque se deve pagar à dita fábrica e com isso se definirá o que pedem. Quer dizer, ele obrigou a fazer segunda escritura com as propriedades para pagar ao menos ao padre que lá servia, etc. É a festa que nós temos na Feira de Páscoa. É precioso, está aqui a assinatura dele. Mais nada. Olha, só uma perguntinha, desculpe, Sr. Secretário-Geral. O seu estipêndio ainda é calculado com base em... Olha, passemos à frente. Em Salamanca consta, lá tivemos há um tempo, que tem lá, nós fomos ver o confessionário aos dominicanos, estão lá em frente, Gustavo Colombo. E tem lá um confessionário de pedra, não sei o que mais. Dizem que Santa Teresa de Jesus que vinha de confessar-se a ele, quando esteve lá. Isso foi dito e consta. Não sei. Bem, passemos à frente, tudo bem. Obrigado. E depois de termos ouvido falar de um arcebispo santo que serviu a Igreja aqui na Arquidiocese de Braga, nada melhor do que concluirmos com a palavra ao arcebispo que neste momento é o santo que nos guia. Ora, então, boa noite a todos. O Sr. Cónigo Zé Paulo começou por dizer que estavam aqui 9 velas, 9 aspectos da vida do nosso grande santo, mas que há muitos outros aspectos que poderiam e deveriam ser sublinhados, não? Da minha parte, e procurando porventura fazer um pouco de síntese, eu gosto de apresentar o São Bartolomeu dos Mártires como um homem que viveu no seu tempo, o tempo da Igreja, o que foi aqui na Diocese de Braga, mas também no seu contexto mundial. Foi efetivamente um tempo de grande crise, de grande perturbação, em termos doutrinal, em termos moral e tantas outras situações,
porque foi o tempo em que antes tinha nascido o protestantismo, com tudo aquilo que isto significa. O protestantismo nasce com esta ânsia da reforma da Igreja e é por isso que se chamam também os protestantes, digamos, as igrejas reformadas e por aí fora. Pois bem, o Frei Bartolomeu integra-se, a minha maneira de ver, também neste sinal de uma Igreja empenhada e comprometida na reforma da Igreja. E eu penso que esta ideia da reforma e da renovação é qualquer coisa que nós devemos escolher e que poderá sintetizar um pouco todas estas perspectivas que aqui foram elencadas e, porventura, muitíssimo mais. Só que ao pensarmos na reforma da Igreja ou na renovação da Igreja, como quisermos, e cada um poderá escolher a palavra que mais lhe agrada, particularmente nos tempos que correm, mas também naquela situação, é bom que sejamos capazes de equacionar como é que esta reforma, esta renovação poderá ser realizada e concretizada. Por vezes hoje, quando falamos da reforma ou da renovação, pensamos que a reforma passa essencialmente pelas estruturas, por alguns aspectos mais teóricos, digamos assim, por mudar muita coisa, sobretudo na dimensão exterior. Eu creio que o São Bartolomeu dos Bardos nos dá, de facto, o exemplo quando ele manifesta pela sua vida aquilo que deve ser a reforma. Então, aquilo que o Sr. Coronel Zé Paulo não teve tempo de desenvolver, foi, sem dúvida nenhuma, o lema da vida de São Bartolomeu, que é um lema, digamos, interpelativo e que hoje, naturalmente, nos põe a todos em questão. A mim, como arcebispo, aos sacerdotes e também, digamos, aos nossos cristãos da Diocese, e não só, porque a vida de São Bartolomeu dos Bardos é uma vida para todos. Esta preocupação no mundo onde nós vivemos, em primeiro lugar, não nos conformarmos com esse mundo que nos rodeia, né? Porque é muito fácil hoje adaptar-nos àquilo que poderão parecer algumas exigências que, com o tempo, vamos considerando que são normais, que todos fazem e nós podemos viver também dessa maneira. Não nos conformarmos com esse modo de viver, mas ter a preocupação por manter a nossa identidade a partir de uma distinção, qualquer coisa que nos diferencia dos outros. E eu penso que o presente e o futuro da Igreja passam muito por mostrar que a Igreja está no tempo, mas que é diferente de tantas outras coisas que nós hoje podemos presenciar. Portanto, esta ideia, efetivamente, não se conformar com o mundo que nos rodeia. E depois, dentro deste mundo, ter uma atitude, que é o lema, o tal arder e iluminar. Eu penso que não é hereditária esta hierarquia das coisas. Nós hoje, com certeza, queríamos imediatamente para o fazer. Fazer isto, fazer aquilo. Mas ele coloca o acento no arder. O que é que isto quer dizer? Pessoas com paixão, pessoas com ardor, pessoas com entusiasmo. Pessoas que se deixam efetivamente tocar pelo amor de Deus e que fazem com que a sua vida queime lá por dentro, no sentido genuíno da própria palavra, não é? E hoje falta-nos muito isto. Falta-nos o entusiasmo, falta-nos a convicção, falta-nos a coragem. Perante certas situações, o mundo que nos avassala com tantas realidades, nós vamos nos calando, vamos nos adaptando e não permitimos que este fogo tome posse da nossa própria vida. E, portanto, esta preocupação por fazer com que a nossa vida arda de amor a Deus, de amor aos outros, que a nossa vida tenha paixão, tenha efetivamente todo um sentido de entusiasmo e de entrega, eu penso que isto é uma grande lição que nós teremos que colher agora e sempre retirada da vida de São Bartolomeu. E porque a nossa vida arde, e como consequência deste arder, desta paixão, ela ilumina. E sabemos que hoje, nos tempos que correm, precisamos de muitas doutrinas, de muitas comunicações. Mas os Papas não se cansam de dizer que a primeira linguagem é o testemunho. Por isso, a nossa vida, a vida pessoal, a vida das nossas comunidades paroquiais, neste contexto com o mundo, neste confronto com o mundo, neste não querer conformar-se com o mundo, mas aí arder, por um lado, nas pessoas e depois iluminar, de tal modo que se veja, efetivamente, aquilo que deve ser feito e que poderá, porventura, ser feito. E então, depois disto, é que poderá surgir uma atitude da tal renovação da Igreja, que consiste em fazer determinadas coisas, em dar prioridade a isto, dar prioridade àquilo, tantas coisas que nós podemos, efetivamente, aqui elencar. Por isso, aquilo que eu gostaria e que penso que estes dias, agora da canonização e depois também no futuro, poderão trazer para a nossa Igreja diocesana é um bocado isto,
que a maneira do São Bartolomeu viver, sintetizada naquilo que ele propôs como ideal para a sua própria vida, seja capaz também de nos cativar a todos nós, sacerdotes e leigos. Nesta dupla perspectiva de arder com o que isto poderá efetivamente dizer e significar, e então depois também, porque arde, ilumina, e os outros têm a capacidade de ver aquilo em que nós acreditamos. Parece-me que a renovação da Igreja passa muito por aqui. E o resto, naturalmente, acontecerá. Vamos, por isso, penso eu, aproveitar esta ocasião, precisamente para olhar para São Bartolomeu, como um santo que não foi do século XVI, mas é um santo de hoje. Falou naquela altura, hoje continua a falar, e nós devemos ser capazes de ouvir, de escutar aquilo que ele tem para nos dizer e que nos vai dizer nestes aspectos e em tantos outros. Conhecer a sua vida é uma proposta para a imitarmos, para vivermos como ele mesmo viveu. E penso que, neste contexto, devemos também sentir-nos convidados, nós, e motivar outras pessoas, para que no dia 10 de novembro nos concentremos na Sé. Nessa celebração solene, que será um momento de festa, será um momento de alegria, para louvarmos a Deus por aquilo que foi a vida deste nosso arcebispo do passado e do presente, e louvando a Deus, sermos também capazes de poder dizer que queremos que a nossa Diocese de Braga se deixe possuir pelo mesmo Espírito, aquele Espírito que o possuiu e que o apaixonou. Por isso, que o São Bartolomeu dos Mártires esteja presente na nossa vida com este estilo, este modo de viver, também presente nas nossas comunidades, de tal modo que o resto aconteça como uma consequência muito natural. Então, encontremos-nos também no dia 10 de novembro, e se quisermos também ir até Viana, no dia 9 à noite, na vigília de oração, também o poderemos fazer. Louvemos a Deus por este grande homem, imitemo-lo e façamos com que a nossa vida pessoal e a vida da nossa Igreja sejam vidas, todas elas apaixonadas por Deus, pelos outros, por todos e particularmente pelos mais pobres e mais necessitados. Obrigado pela vossa presença aqui nesta noite, em tão grande número. Boa noite a todos e bom descanso e até sempre. E como a função do diácono é despedir, edificados pelo exemplo de Dom Frei Bartolomeu dos Mártires, tão brilhantemente apresentado e resumido, temos encontro marcado no dia 10. Bem-aja.